Olá! Hoje vamos dar uma olhada no livro de Josué. Ele conta a história de um homem com uma missão, assim, gigantesca: liderar uma nação inteira para conquistar a terra que tinha sido prometida a eles. Vamos juntos explorar essa jornada. Sabe, essa pergunta é o que move a história toda. Imagina só a pressão. Moisés, uma lenda viva, o libertador de um povo. Se foi. E agora? Toda aquela responsabilidade cai nos ombros de uma pessoa só, o seu sucessor. Como é que se preenche um vazio desses? É nisso que a gente vai mergulhar. Então, para a gente entender a missão, a gente precisa primeiro entender o homem, né? Quem era esse cara, o Josué? O que será que o preparou para uma tarefa tão, mas tão crucial na história? Ok, vamos situar a história. O livro cobre mais ou menos uns 30 anos, o tempo de uma geração, e funciona como uma ponte histórica. É tipo uma ponte mesmo, que liga o fim daquela longa caminhada no deserto com o comecinho da vida na nova terra. E o mais interessante é que tudo indica que foi o próprio Josué que registrou esses eventos, quase como um diário de bordo dessa conquista toda. E olha só que detalhe fascinante, o nome dele. Josué, que em hebraico é Jehoshua, quer dizer o Senhor salva. Pensa bem, não era só um nome qualquer, era uma declaração de propósito. A própria identidade do cara já dizia tudo sobre a missão de libertação que ele estava destinado a liderar. Olha, a liderança de Josué não foi algo que apareceu da noite para o dia, sabe? Foi, na verdade, o resultado de 40 anos. 40 anos de um treinamento executivo super intenso, com ninguém menos que Moisés como mentor. Vamos ver como é que foi essa formação? Essa formação toda a gente pode dividir em 4 pilares. Ele começou ali como um servo leal, colado em Moisés, sempre perto. Depois, ele mostrou do que era capaz como líder militar, na prática, no campo de batalha. Aí veio o teste de fogo, a missão como espião, que foi decisiva. E por fim, a nomeação oficial. Cada um desses passos foi como uma peça de um quebra-cabeça, montando o líder que ele precisava ser. Mas de todos esses passos, a missão de espionagem foi o momento. O verdadeiro ponto de virada. Foi ali que Josué se diferenciou de todo mundo. Foi ali que ele mostrou a qualidade que ia definir toda a sua liderança. Uma fé que não se abalava por nada. E o resultado dessa missão? Nossa, não podia ser mais contrastante. De um lado, 10 espiões voltaram com um relatório cheio de medo. Só falavam dos gigantes, das cidades fortificadas, basicamente pintaram um cenário de missão impossível. Do outro, Josué e Caleb. Eles viram a mesmíssima coisa, mas o relatório deles foi de fé. Eles focaram na promessa. A consequência disso foi pesadíssima. Uma geração inteira ficou de fora da terra prometida. Só os dois, por causa da fé que tiveram, receberam a garantia de que iriam entrar. Ok, então o período de preparação acabou. Agora a gente entra na ação principal do livro, a missão de Josué para, finalmente, tomar posse da terra de Canaã. E é aqui que Josué recebe uma ordem direta. Não é um conselho, não é um pedido, é uma comissão. Seja forte e corajoso. Essas palavras viram um mantra, sabe? O lema de toda a campanha militar. Era a promessa de que ele não estaria sozinho. E isso sustentou cada passo da jornada. E a conquista, ela se desenrola numa série de eventos que são, assim, cinematográficos. Primeiro, a travessia do Jordão. O rio simplesmente se abre num eco impressionante da travessia do Mar Vermelho. Depois, a famosa queda de Jericó, onde os muros vêm abaixo não pela força bruta, mas pela pura obediência. Mas nem tudo são flores. Vem a derrota em Ai, que serve como uma lição duríssima sobre desobediência. E por fim as grandes campanhas, ao sul e ao norte, que finalmente garantem o controle da terra. E esse episódio aí, ele é super importante. A primeira derrota deles não foi por um erro de estratégia, por falta de soldados, nada disso. Foi por causa de um único ato de desobediência. E isso deixou uma lição muito clara para todo mundo. O sucesso não dependia só da força militar. Dependia diretamente da fidelidade deles à aliança que tinham com Deus. Depois de tanta batalha, o papel de Josué muda. Ele deixa de ser o general e vira o administrador. A fase da guerra acaba e começa a tarefa de, distribuir a terra, de transformar a promessa em realidade para cada família. E essa distribuição foi feita de um jeito super metódico e justo. Cada uma das 12 tribos recebeu sua parte. Caleb, claro, o parceiro de fé de Josué, também recebeu uma herança especial. Eles até criaram cidades de refúgio, um sistema para garantir justiça.
Até os levitas, que não tinham um território próprio, receberam cidades espalhadas entre as outras tribos. Era literalmente ver a promessa se transformando num mapa. Bem, com a terra conquistada e devidamente dividida, a gente chega ao final da vida de Josué. E agora, o foco dele muda de novo. Não é mais sobre batalhas nem sobre administração. É sobre o legado. O que ele queria deixar para as gerações que viriam depois. Nos seus últimos dias, Josué faz uma coisa muito importante. Ele reúne todo mundo para uma última conversa, uma conversa crucial. A grande preocupação dele era o futuro. Ele basicamente implora para o povo para que permaneçam fiéis, para que não se desviem com os deuses das nações vizinhas e sirvam a Deus de todo o coração. E aí que ele solta uma das frases mais conhecidas e poderosas de toda a Bíblia. Mas olha, isso não é só ele falando sobre a família dele. É um desafio lançado para a nação inteira. Ele firma a posição dele e convida todo mundo a fazer a mesma escolha. É o clímax de uma vida inteira de fé e de serviço. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, para a gente pensar. A história de Josué é cheia de batalhas incríveis, vitórias militares impressionantes, certo? Mas o desafio final dele, o seu grande discurso, não foi sobre guerra, foi sobre fidelidade. Então fica a questão: o que, no fim das contas, define um legado? São as batalhas que se vencem ou é a constância, a fidelidade que se mantém ao longo do tempo?